abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 18. Nós vamos ler apenas o versículo de número 20. E depois nós vamos citar também mais alguns textos aí da palavra de Deus. Mas a princípio nós vamos ler, então, Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 20. Louvado seja Deus. Amém. E diz assim a palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Novamente, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Louvado seja Deus. Não está fácil pregar a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra do Senhor realmente como ela é, ela vem então de confronto às nossas vidas. Ou seja, quanto mais nós damos atenção à palavra de Deus, nós percebemos que nós precisamos mudar em muitas coisas. E nós bem sabemos que a igreja é o lugar onde nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus, estamos buscando a presença do Senhor, procurando adorá-lo, louvá-lo. Mas qual tem sido a importância da igreja para você, para nós? Qual tem sido a importância da igreja? Porque nós sabemos que a igreja é importante. A igreja é importante. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós então vemos que a igreja somos nós. Cada um que entra por essas portas, então ele pode fazer parte da igreja. Então a igreja, ela é muito importante. Ou para que você vem à igreja? Para que nós viemos à casa do Senhor? Nós viemos, logicamente, para adorá-lo, para glorificá-lo. Ou pelo menos tem que ser assim. Talvez muitas pessoas não tenham na ideia isso. Mas a grande realidade é que a igreja é o lugar de adoração ao Senhor. É um lugar onde nós buscamos a sua presença. É um lugar onde nós nos achegamos mais a Deus. Poderíamos dizer que em todos os lugares são lugares de nós nos achegarmos a Deus e buscarmos ao Senhor. Mas a igreja, ela foi
separada para este propósito. Desde os tempos antigos, as pessoas então se reuniam nos templos com o propósito de adorar, de glorificar, de engrandecer o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então nós vemos que a igreja é importante. É muito importante a igreja. A palavra do Senhor continua a mesma. A palavra do Senhor continua a mesma. Nós sabemos que o homem, ele tenta mudar essa palavra. Não é verdade? Quantas vezes nós vemos pessoas falando da palavra de uma maneira estranha, quando nós meditamos verdadeiramente na palavra de Deus, nós então conseguimos observar essas coisas. Nós conseguimos compreender que as pessoas, elas estão procurando mudar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus em si, ela não muda, ela continua a mesma. Se nós começarmos a estudar as Escrituras, a palavra do Senhor, elas sempre vão nos advertir o que nós precisamos fazer, como nós precisamos proceder. Mas interessante que muitas pessoas estão procurando mudar a palavra, tentando fazer coisas que a palavra condena, e tentando fazer com que essas coisas sejam coisas que venham preencher os nossos corações. Mas nós bem sabemos que a palavra do Senhor, ela basta para nós. Nós não precisamos de mais nada além da palavra de Deus. E na verdade muita coisa tem mudado. A humanidade tem se deixado levar e não tem feito caso da palavra de Deus. Essa é uma grande realidade. A humanidade tem se deixado levar e não tem feito caso da palavra de Deus. A palavra de Deus pede que nós façamos uma determinada coisa e as pessoas querem mudar. As pessoas querem fazer de uma maneira diferente. O que nós vemos, na verdade, é que o mundo está confuso por falta de Deus. O mundo está confuso por falta de Deus, por falta de observar a sua palavra. E a palavra do Senhor, lá no Salmo 25, no versículo de número 3, vai nos falar que, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então veja bem, o mundo está confuso, o mundo está sem compreensão, sem entender as coisas. O mundo está perdido, mas nós vemos que, enquanto o mundo está confuso, a palavra de Deus, ela não nos deixa confusos. Pelo contrário, nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor
que se nós observarmos, se esperarmos nele, nós não vamos ser confundidos. E que coisa boa é não sermos confundidos. Você olhar para alguém e não confundi-lo. Você conhecê-lo. Você ter plena certeza de quem é aquela pessoa. Então a palavra de Deus, quando nós a observamos, nós não somos confundidos. Deus nos enxerga, enxerga cada um de nós e sabe quem nós somos. Então nós vamos ser pessoas que esperam em Deus. Pessoas que não vamos ser confundidas. Pelo contrário, vamos ser conhecidas. Por nós observarmos a palavra do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo de número 11, nos fala o seguinte: conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Mais uma vez, nós então estamos vendo a palavra do Senhor nos advertindo da importância de nós esperarmos no Senhor. Então, porque o mundo está confuso? Porque o mundo está sem saber o que fazer? Simplesmente porque o mundo não espera em Deus. O mundo não espera no Senhor. E esperar no Senhor é muito mais do que nós dizermos que esperamos nele. Mas é nós verdadeiramente observarmos a sua palavra, é obedecermos às santas escrituras do nosso Deus. É tudo muito claro na palavra de Deus. O problema é que a falta de visão espiritual tem impedido o homem de enxergar. A falta de visão espiritual tem impedido o homem de enxergar. Porque a palavra do Senhor, ela é claríssima. Se nós observarmos, se nós meditarmos nela, se nós atentarmos para a palavra de Deus, ela vai estar sempre nos orientando de uma maneira muito clara, de uma maneira muito correta, como nós devemos proceder, como nós devemos agir, o que nos leva então a entender que o problema é falta de visão espiritual para o homem, para todos nós. Se não tivermos visão espiritual, aí realmente o caminho vai ficar estreito e não vamos conseguir seguir adiante. Está tudo muito fácil. Hoje em dia pode tudo, nada mais é proibido. Quem tem observado a palavra de Deus tem visto que isso está acontecendo. Nada mais é proibido. E há de nós, se falarmos algo na igreja que venha de confronto às pessoas, ou seja, pregar a palavra de Deus de uma maneira clara, correta, abrindo a Bíblia, lendo,
falando aquilo que Deus quer para o homem, aquilo que o homem precisa fazer, como o homem precisa caminhar. Está sendo um grande desafio, porque as pessoas não querem mais ouvir e obedecer a palavra de Deus como ela realmente precisa ser observada. As pessoas têm escolhido as partes de textos isolados que fala de bênçãos, de maravilhas para as suas vidas. Mas quando nós escolhemos um texto que nos pede mudança, nos pede transformação, aí parece que já há uma resistência. As pessoas não querem mais ouvir. As pessoas não querem mais sermões. As pessoas querem tranquilidade. E isso é um perigo para quem realmente quer estar na presença de Deus. Como nós vemos lá no começo, Deus não muda a sua palavra. O próprio Deus não muda. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós percebemos então que desde o princípio, Deus é o mesmo. Ele não muda a sua palavra. Mas o homem muda. O homem muda. O homem é de um jeito hoje, daqui a alguns dias ele já quer ser diferente, já quer andar de uma maneira diferente. Então eu não consigo então compreender o que tem acontecido com a humanidade. Porque se a palavra de Deus não muda, se Deus não muda, por que o homem está mudando dia após dia? Por que que as igrejas têm mudado? Não se há mais resistência. Não se pode mais falar em doutrina. Não se pode mais cobrar. Não se pode exigir uma vida correta, uma vida santa na presença de Deus. Quando nós vemos que na palavra do Senhor, desde a antiguidade, é isso que ela nos ensina. A palavra está sempre batendo na mesma tecla. O homem precisa se santificar. O homem precisa andar de uma maneira correta. O homem precisa andar de uma maneira justa. O homem precisa ser santo. A palavra nunca mudou. Deus nunca mudou e nunca mudará. Se o homem quiser chegar-se a Deus, ele precisa então se adaptar à palavra. Se adaptar à palavra. Aquilo que a palavra está dizendo é exatamente aquilo que o homem precisa seguir. É exatamente aquilo que o homem precisa observar.
É desta maneira que o homem vencerá todos os obstáculos que vier contra a sua vida. É desta maneira que o homem vai conseguir ir adiante, ir muito além, se adaptando à palavra de Deus. Se a palavra está dizendo não faça isso, não podemos fazer. Se a palavra está dizendo ande desta maneira, nós temos que andar conforme a palavra está nos ordenando. Não existe meio termo. Se o homem quiser mudar a palavra de Deus, que ele mude, mas não terá êxito. Se ele mudar a palavra, ele não terá êxito. O seu futuro será um futuro de destruição. Porque aquele que quer mudar a palavra, simplesmente ele está querendo a morte para a sua vida. Não se pode mudar a palavra de Deus. Pelo contrário, temos que observá-la. E nós percebemos que aos poucos estão acabando com a liturgia dos cultos. Todo culto tem, cada igreja, cada ministério tem uma liturgia, uma maneira de dar andamento ao culto. E o homem tem tentado acabar com isso. Então é normal que nas Assembleias de Deus, se há um dirigente do culto, e esse dirigente naturalmente, ele vai, pelo Espírito Santo de Deus, está dando direção ao culto, oferecendo oportunidades. E quantas pessoas têm desobedecido a direção de culto? Então as pessoas estão confrontando aquilo que um dia aceitaram levar. Um dia tiveram um estudo, concordaram, e aí quando vem para a prática, simplesmente desobedecem a liturgia do culto. E nós temos visto isso muito. Por onde quer que nós vamos, as pessoas estão desobedecendo. Às vezes ganham a oportunidade para uma determinada coisa e começa a falar de outras coisas. E o pior disso tudo que a maioria das pessoas ainda querem colocar a culpa no Espírito Santo. Sim, as pessoas ainda querem colocar a culpa no Espírito Santo. As pessoas recebem a oportunidade para uma determinada coisa e daí a pouco começa a fazer coisa totalmente diferente, coisa que não foi permitido, e ainda dizem que o Espírito Santo direcionou. Mas nós sabemos que
pelo que nós aprendemos, aquele que toma a direção do culto, aquele que está dirigindo o culto, ele é simplesmente orientado pelo Espírito Santo. Aí então, ele, orientado pelo Espírito Santo, cede uma oportunidade para uma determinada coisa. E aquilo que a pessoa foi incumbida de fazer, simplesmente ela não faz. E nós precisamos tomar muito cuidado ao atribuir alguma coisa ao Espírito Santo. Porque lá em Mateus 24:35, a palavra de Deus está nos falando: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, as promessas da palavra de Deus, tudo aquilo que está escrito, não passa, vai acontecer. Então, se não houver obediência, isso é triste para aquele que desobedece, para aquele que não faz conforme o que lhe foi determinado. Irmãos, quão triste é pensar que está fazendo a coisa certa quando não está. E existe muitas pessoas que estão certas que está fazendo a coisa correta. Existem pessoas que, apesar de nós entendermos que pela palavra de Deus não podemos jurar, mas existem pessoas que chegam a jurar. Que estão fazendo a coisa certa sem realmente fazer. Isso é triste. Porque nós sabemos que pensar que está fazendo a coisa certa não é o suficiente. Fazer a coisa certa baseado na palavra de Deus, aí sim. Fazer a coisa certa baseado na palavra de Deus, aí sim é suficiente. Mas quando nós baseamos tudo pela palavra de Deus, tudo fica mais complicado. Tudo fica mais difícil. Mas aí é que está o verdadeiro cristão, a pessoa que tem realmente o temor do Senhor. Não importa se é difícil, se é complicado, ele vai optar por obedecer. Ele vai optar por ouvir, por fazer a vontade de Deus. E nós sabemos, irmãos, que verdadeiramente fazer as coisas baseado na palavra de Deus não é fácil. Porque, como eu falei aqui no começo, a palavra, ela nos confronta.
nós nos tornamos nada diante da palavra de Deus. Por mais que nós procuramos andar de uma maneira correta, por mais que nós procuramos obedecer, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós então conseguimos enxergar que estamos fazendo pouco, está pouco. Porque a palavra, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é soberana. Nós podemos andar corretamente, termos uma vida plena, uma vida justa, fazermos coisas que as pessoas lá fora vai até zombar de nós, porque o mundo faz isso. Quando você procura fazer as coisas honestamente, eles pensam que é um exagero. E o cristão, ele tem que andar dessa maneira, correto, praticando a justiça, fazendo realmente só aquilo que agrada a Deus. Mas é interessante que quando ele vai para a palavra, ele ainda consegue enxergar que está fazendo pouco. É por isso que a palavra, ela é soberana. E como nós lemos lá no início, em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Então cada um de nós dará conta de si a Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, olham para outras e começam a andar de qualquer forma, a não dar muita importância para a palavra, por conta de outras pessoas. Mas nós vemos aqui pela palavra de Deus que não importa como a pessoa que está do meu lado venha proceder, eu é que tenho que ter uma atitude, proceder bem, fazer a coisa corretamente. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, como nós vemos, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A palavra não deixa nenhuma brecha. E nós vemos lá também em Provérbios, no capítulo 3, versículo de número 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Quantas pessoas estão passando por cima de textos bíblicos como este? Nós temos visto pais que não têm se preocupado com os filhos, não têm cuidado dos seus filhos, que não têm ensinado da maneira correta. E nós percebemos que a própria palavra de Deus está nos orientando, nos advertindo de como nós devemos proceder. E por que então agir diferente, se a palavra está nos falando como nós devemos agir? Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Não sou eu, é a palavra.
Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, ela simplesmente nos confronta. Ela vem contra as nossas vidas de uma maneira forte. E se nós não estivermos ligados no Senhor nosso Deus, nós não vamos conseguir obedecê-la. Pelo contrário, se nós não estivermos ligados no nosso Deus, nós vamos fazer tudo o contrário à palavra dele. Porque se nós não estivermos em Deus, o que nós vamos querer com a sua palavra? Mais um texto em Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Mais um texto. Então, se é preciso corrigir, corrija. Porque assim está dizendo a palavra de Deus. E se nós estivermos precisando de uma correção, e alguém vier nos corrigir, está baseado na palavra de Deus, nós precisamos aceitar. Nós precisamos aceitar a correção. Se está baseado na palavra, precisamos aceitar a correção. Não podemos ir contra a palavra de Deus. Não podemos ir contra a palavra de Deus. E como as pessoas têm ido contra a palavra de Deus e não têm nem percebido. As pessoas querem agir de qualquer maneira. Mas quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. Quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós percebemos então quantas coisas precisam ser mudadas nas nossas vidas. E sabe o mais interessante, irmãos? É que há de nós, se essas coisas não forem mudadas, há de nós se não colocarmos as nossas vidas baseado na palavra de Deus, baseado nas escrituras sagradas. Ah, mas é muito difícil de levar, é muito difícil de seguir, mas não tem outra forma. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Tem que ser conforme as escrituras sagradas. Porque se não for, não vamos chegar a lugar algum. Então os homens procuram mudar, os homens procuram fazer as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira que não está conforme a palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se não for conforme a palavra do Senhor,
não podemos fazer. Se não for conforme as Escrituras Sagradas, não podemos fazer. Está errado. Seja lá quem for que nos orientar, se não estiver embasado na palavra de Deus, precisamos fugir. Porque importa obedecermos a palavra do Senhor nosso Deus. Importa obedecer a palavra de Deus. Se quisermos ser bem-sucedidos, é simplesmente obedecermos a palavra de Deus. Está difícil, está complicado, está confrontando as nossas vidas. A palavra está confrontando as nossas vidas. Mas não podemos fugir dela. Pelo contrário, precisamos procurar observá-la de todo o nosso coração, se quisermos ser aceitos por Deus. É até interessante, né? As pessoas, na maioria dos cultos, termina, e aí se faz o apelo e começa a perguntar se alguém quer aceitar Jesus. Quando, na verdade, se nós formos analisar, é nós que precisamos implorar que o Senhor Jesus nos aceite. Não é interessante isso? Nós é que precisamos implorar que Deus, que Jesus, o nosso Senhor, nos aceite. Porque nós somos falhos, irmãos. Nós vemos aqui, através desse breve estudo, que as pessoas procuram, de todas as formas, fazer coisas que desagradam a Deus, e muitas das vezes até jurando que está fazendo a coisa certa, quando na verdade não estão. Mas que nós possamos ter visão espiritual, que possamos pedir a Deus visão espiritual, para estarmos agindo da maneira correta, para estarmos agindo da maneira certa, fazendo as coisas conforme a palavra de Deus, ainda que isso venha custar caro, ainda que isso venha ser difícil, ser complicado, mas nós precisamos andar, seguir conforme a palavra de Deus nos orienta, porque só desta maneira nós vamos obter a vitória em nome de Jesus. Não vamos importar se as pessoas vierem a nos criticar por nós querermos andar de uma maneira correta, de uma maneira justa. Se nós procurarmos obedecer a palavra de Deus, não vamos nos importar com isso. Deixa as pessoas criticarem, deixa as pessoas falarem, mas o importante é nós termos a convicção e a certeza no nosso coração de obediência à palavra de Deus, porque é obedecendo a palavra de Deus que nós vamos chegar um dia aos braços do Pai.
Então, que fique esta palavra para a amada igreja, que possamos estar pensando seriamente nisso. Qual a importância da igreja? O que nós temos vindo fazer na igreja? Um lugar de adoração a Deus, um lugar de prestar culto ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra, àquele que tudo fez. Qual tem sido, então, a importância que nós temos dado à igreja do Senhor? Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra, que Ele possa, com seu Santo Espírito, nos ajudar, porque nós reconhecemos que não é fácil, que nós reconhecemos que é complicado realmente andar conforme a palavra de Deus, mas se nós confiarmos, se nós acreditarmos nele, nós vamos conseguir, porque o seu Santo Espírito vai nos auxiliar e nos ajudar a fazer as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E esta é a palavra que eu deixo nesta noite para a amada igreja. Convido a amada igreja a se colocar de pé nesta noite para nós estarmos orando uma vez mais. Amém?